Oi, eu quero falar para você rapidamente algo que Deus tem colocado no meu coração. E eu sempre entendi que Deus amou a sua igreja. É fato biblicamente, é fato palpável o amor de Deus sobre nós. Mas nesses dias eu tenho descoberto o quanto Deus ama a igreja brasileira. O quanto Ele tem gritado ao seu povo para que o seu povo se mova de alguma maneira e represente esse amor ao mundo. A gente está entrando no terceiro dia de conferência, na metade da conferência, tem muito mais para vir. Você está preparado aí para o que vai vir? Está preparado aí? Tem muito mais para vir ainda. E o Lipão trouxe essa incumbência para mim de falar sobre atos na política. Deixa eu deixar bem claro para você algo e falo isso no nome de Jesus, cara. O problema do Brasil não é o Lula. A solução do Brasil não é o Bolsonaro. O problema do Brasil é a omissão da igreja na política. A solução do Brasil é a redenção da missão da igreja na política. E o meu papel hoje com você é redimir a igreja e despertar em você o político que há em todos nós. Quantos aqui são políticos? Deixa eu ver rapidinho. Quantos são políticos? Quantos são políticos, vereadores? Quantos são políticos? Esse é o maior problema do Brasil. Todos nós somos políticos. Enquanto você se omitir da sua tarefa, da responsabilidade política sobre esse país e transferir para alguns homens que não representam o nosso Deus, você vai continuar reclamando do Brasil e da situação política do Brasil. Amém? Você está com Bíblia aí, abre em Atos 5:29, cara. Atos 5:29. Quando você vai abrindo aí, nós vivemos dias de caos político. Nunca houve tanto político nessa nação, não é verdade? Tanto entendido de política. Nunca houve tamanho caos. Algumas palavras remetem a esse caos. Triplex, Atibaia, Moro, Gilmar Mendes, Gleice Hoffmann, e por aí vai. Uma das coisas que eu aprendi no primeiro dia da conferência, na sexta-feira à noite, é que todo caos antecede a ordem. Se estamos vivendo ao meio ao caos, é porque através do Espírito Santo Deus irá trazer ordem. Você crê nisso, cara? E não é sobre nós, lembra? É através de nós. Você abriu sua Bíblia? Vamos lá. Versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. Sabe o que esse texto me remete de uma maneira bem simples? Óbvio que Pedro estava sendo preso nesse momento, foi liberto, foi julgado, foi, enfim, açoitado, e falou: vai embora, mas você vai levar uma costa antes de ir embora. E ele diz diante de todos do Sinédrio, diante de todos, e ele fala o seguinte: é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. É um cara ousado demais. É um cara que entendeu o seu papel na política. Ele foi contra alguns princípios governamentais daqueles dias. E aí então surgiu um problema chamado seguinte: política. É difícil para nós concebermos a ideia de que Deus é político, mas Deus é político desde o início até o fim. Sabe o que significa política? A palavra política significa a arte de governar.
Deus é o Criador de todas as coisas e Ele determina o governo sobre o seu povo e sobre toda a sua criação. Deus manifesta a política. E o grande problema é que nós, como criação de Deus, nos omitimos da política, da sabedoria e da arte de governar a nação. A igreja se omitiu da sua tarefa. Presta atenção nisso. Gênesis 1, Deus estabelece as suas políticas de governo. Gênesis 1, Deus cria o homem, revelando a ele qual seria o seu propósito dentro da criação. Ser fértil, multiplicar, dominar e subjugar a terra. Fala comigo, subjugar. Subjugar a terra. O papel de governar a terra era do homem. Aí você sabe qual é o problema? Você fala, cara, o problema do Brasil é a corrupção. Não, nunca foi. Esse nunca foi o problema. O problema foi a queda. A corrupção surgiu a partir da queda. O DNA do homem, que era semelhante ao DNA de Deus, era o sopro de vida de Deus, foi corrompido com o pecado. E a partir dali a corrupção entrou no mundo. O homem foi expulso da presença de Deus. E então surge a corrupção com tudo isso. E o homem se tornou corrupto por si só. A política, como uma das áreas que Deus trabalha, revela a corrupção do homem. Mas deixa eu dizer uma coisa, se tem alguém nesse planeta, nessa nação, que tem o poder de restaurar essa nação e restaurar a política desse país, somos nós. Somos nós. Nós temos esse poder. Por quê? Porque Deus nos restaurou em Cristo. Colossenses 1:27 fala que Cristo em vocês, a esperança da glória. Há uma esperança. E essa esperança não tem um partido. Essa esperança é um reino. Essa esperança não é uma pessoa. Ela nunca foi. Presta atenção. Deus, como político, como governante sobre todas as coisas, Ele nos elegeu como seu povo, como representante do seu reino. Você crê nisso? A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. Quando você olha hoje, por exemplo, os partidos, para os políticos, reconhece a corrupção e você condena cada um deles, nada mais é que nós fazemos o que Deus fez. Fomos nós que elegemos pessoas que nos representem. Toda nação tem o político que merece. A corrupção está em nós, cara. Nós vivemos dias de um mecanismo, não é verdade? Fez cagada, né? Você lembra dessa frase? E eu creio que é Jesus nos chamando, falando, vem comigo então, que a gente vai arrumar essa cagada aí. E Jesus traz a responsabilidade para si mesmo. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós como igreja, precisamos parar de condenar político e levantar político. Está na hora da igreja, a única detentora de poder mudar o futuro dessa nação, começar a se despertar. Talvez você tinha o sonho desde pequeno, cara, de ser um homem de Deus, de ser usado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa, se queima no teu coração a política, nunca mais fuja. Eu creio que nesse dia, nesse momento e nessa hora, Deus está levantando políticos na nação. Se algo queima dentro de você quando fala sobre política, se teu sangue ferve, queima, meu Deus, é isso. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Nunca mais fuja do seu papel. Presta atenção. Precisamos restaurar a missão da igreja. Amém? Você crê nisso? A igreja se omitiu. A igreja de fato se omitiu da sua tarefa de trazer, de governar a terra. Nós somos chamados para governar e infelizmente estamos nos omitindo da tarefa de governar. Existe agora a missão da igreja voltar a exercer o seu governo sobre a nação, representando a Cristo,
Cristo em nós, a esperança da glória, transformando a nação de glória em glória, levantando políticos, transformando cidades, vereadores, deputados, senadores, governadores, presidentes, prefeitos. E o reino de Deus, através de nós, invadindo a nação e colocando a nação aos pés de Cristo. Isso sempre existiu. Existiu um homem chamado José, que se tornou governador do Egito. Existiu um homem chamado Daniel, que caminhava ao lado de Nabucodonosor, como um grande conselheiro. Existiu um grande imperador César, um dos Césares, chamado Constantino, que se rendeu a Cristo. Ou ele se rendia, ou o império acabava. Porque a nação havia se levantado, os cristãos haviam se levantado. Existiu um homem chamado Billy Graham, que aconselhou grandes homens de Deus. Cadê na nossa geração? Sabe o que eu creio no meu coração? Que o amor de Deus pela sua igreja é tão grande que isso já não é mais uma questão de gosto. É uma questão de DNA, de paixão pela minha nação. Eu não posso ver a minha nação perecer, ser largada às traças nas mãos de Satanás, no reino das trevas. Não é uma questão de gosto mais. É uma questão de DNA restaurado. Se Deus exerceu a função e o papel político, Ele chamou o seu povo a exercer a função política para transformar essa nação. Você crê nisso, cara? Você crê nisso, cara? Esse, de fato, é o nosso momento. Esse, de fato, é o nosso momento. É o momento da igreja reagir, cara. Eu já tenho pouco tempo. E eu preciso dizer para você que eu não sei como você lida com a política, mas eu sei como Deus lida com a política. E sabe qual é a certeza que eu tenho através do governo de Deus? É que Ele vai governar eternamente. É que Ele vai vencer. É que pode até existir um faraó, pode até existir um rei, mas há um rei dos reis, há o Senhor dos senhores, há o presidente de todos os presidentes, há um governante que assume a governança através de todos os governantes. Esse é o meu Deus. Eu sei que Ele vencerá, eu sei que Ele colocará o mal, a injustiça debaixo dos seus pés. Eu sei disso. A igreja vai vencer, já está escrito. A grande questão é se você vai fazer parte disso ou não. É se você vai fazer parte disso ou não. Deus está levantando um povo para tocar essa nação através da política. Com a queda, nós perecemos. Em Cristo fomos redimidos. A igreja pode ter perdido a sua missão, mas ela é restaurada em Cristo. Deus te chama para nesses dias aumentar as suas expectativas acerca do que Deus vai fazer no Brasil. Todo caos antecede a ordem. Ordem e progresso. A ordem está sendo edificada e o progresso é a redenção. Você crê nisso, cara? Se prepare para ver os melhores dias dessa nação. A política está sendo mudada, mas o nome de Jesus, que você faça parte disso. Primeira coisa, se você não tem o chamado para ser um político, estude os políticos. O futuro dessa nação está na tua mão. É você que coloca as pessoas lá. Elas representam o Brasil. Se você não entende se você entende que não tem esse chamado, comece a estudar. Não ache que isso é tarefa dos outros, é tua. A nação está nas tuas mãos. Uma geração inteira viveu escrava, porque a igreja não se posicionou como deveria se posicionar. É hora disso mudar. Fique de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar.
falar uma coisa bem séria para você, cara. Não deposite a sua esperança em nenhum partido. Não deposite a sua esperança em nenhum partido. Sabe onde você deve depositar a sua esperança? Num véu partido. Num véu partido. Esse véu se rasgou, revelando toda a presença e toda a majestade de Deus, agora através de nós. O Espírito estava sobre, e agora Ele está em nós. A política não vai ser apenas mudada sobre o Espírito Santo, mas através do Espírito Santo em nós. Baixe tua cabeça, feche teus olhos por alguns instantes. Se você sentir no teu coração nesse momento o desejo, talvez o desejo que você nunca teve, ou que você já teve desde criança, cara, de se posicionar politicamente, de exercer a função política, como vereador, ou o sonho de ser um presidente. Meu irmão, se Deus te trouxe nesse lugar, se você crê no Espírito Santo sobre você, esse sonho vem de Deus. E é hora de você parar de fugir. Nesse primeiro momento eu queria orar por aqueles que sentem esse chamado, a vocação política. Se você entende no teu coração, se você entende esse chamado, eu gostaria de te convidar a levantar uma das tuas mãos no teu lugar. Se você entende que esse chamado é teu, levanta a mão no teu lugar, cara. Levanta a mão, levanta a mão. Você que levantou a sua mão, no nome de Jesus, vem aqui à frente. A igreja brasileira precisa orar por você, cara. A igreja brasileira precisa orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui. Deus vai usar você poderosamente. Poderosamente. Essa nação não vai ouvir falar simplesmente do teu nome, mas do nome de Cristo através de você. Creia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os pastores aí, ajuda aí. Vamos orar para essa galera, você pode vir aqui. Se tem algum pastor aqui perto também, cara, você que lidera, pode vir aqui. Vamos orar para essas pessoas. Amém. Eu creio nesse novo tempo sobre a política. Eu creio que não haverá comparação do que Deus vai fazer no Brasil. Esse avivamento não é dentro da igreja. O avivamento de Deus é aqui dentro. E Ele está levantando políticos avivados, homens de Deus quebrantados, tementes ao Senhor. Sente a mão para cá, onde? Sente para cá, sente a tua mão para eles. Vamos orar por eles. Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome acima de todas as coisas. O Senhor é bom e bondoso com a nação brasileira. Obrigado por despertar o coração de homens e mulheres fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor, entregues ao Senhor. Fortalece, derrama sonhos e visões. Que o Senhor possa dar braços fortes, coragem, ousadia. Que eles possam ter peito para bater de frente, ó Deus. Para dizer acima de todas as coisas, nós devemos obedecer a Deus antes dos homens. Que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um deles de uma maneira especial, transformadora, restauradora. Que essa nação que tanto sangrou, hoje possa sangrar por outros, Jesus. Esse véu se rasgou sobre nós, e nós cremos na Tua autoridade, através do Teu Espírito sobre nós. Nós oramos por cada vida que aqui se colocou diante do Senhor. Enche-os de sabedoria, enche-os de coragem, enche-os de poder, para que daqui a pouco tempo, nós possamos contemplar uma geração que governa na autoridade do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus. Amém.
Amém. Você pode permanecer aí? Para finalizar esse tempo, eu queria orar, cara, pela política brasileira. Que todos nós orássemos por isso, cara. Orássemos para que Deus de alguma maneira tocasse a todos nós. E que nenhum de nós fechássemos os ouvidos para aquilo que Deus está gritando a essa nação. Amém? Vamos orar. Queria que você clamasse com o teu coração, cara, pelo Brasil, pela política brasileira. Amém? Creia que a ordem está vindo, cara. Jesus, nós como igreja, oramos por essa nação. Oramos pelos políticos dessa nação. Que no nome de Jesus a tua igreja volte a se posicionar. Volte a exercer governo sobre a política. Não mais na autoridade do próprio braço, mas no poder do teu Espírito, Jesus. Que através de nós, que através do teu povo, possa haver uma transformação política, uma transformação sociopolítica, onde nós vemos essa nação prostrada aos teus pés, Jesus, clamando por mais de Ti, e que nós possamos deixar um legado às nossas gerações, àqueles que virão. Em nome de Jesus, nos fortalece para sangrar pela próxima geração. Obrigado pelo privilégio de participar de um momento tão histórico dessa nação, Pai. Mas nós não queremos apenas ver o que o Senhor está fazendo. Nós nos colocamos à disposição dessa transformação política no Brasil, Pai. Levanta a tua igreja no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. A nós.